Para você, pro Soler, mais uma vez pro Capê. Fala, Gabi. Tô atentamente prestando atenção em tudo que vocês estão dizendo. Acho que o Capê tem razão quando ele fala que muitos repórteres, né, profissionais sérios, têm o cuidado de não cravar, mas de falar que tem uma proposta, que tem uma negociação. Agora, com essa informação que surgiu hoje, né, com relação ao Pizzi, ex-técnico do Racing, enfim, o valor dele de mercado, tava olhando, 400 mil mês. Isso é o que o Corinthians pretendia, né? O que a gente sabia de informação de proposta pro Luiz Castro era 4, 5 vezes mais. Então o que me instiga, o que me interessa nesse assunto... Mas será que é verdade, Gabi, que é 400 mil? É porque as pessoas fazem muito isso, entendeu? Claro, não, mas isso é uma média do que ele vinha ganhando, qual o valor dele de mercado, entendeu? Não necessariamente a proposta que o Corinthians faria. O meu ponto aqui é o seguinte, são dois valores muito diferentes. Eu não sei se o Capê tem essa informação com relação ao Pizzi e a diferença de salário, Capê, entre esses dois nomes, o Pizzi e o Luiz Castro. Tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. O que eu, pelo menos de pesquisa, de olhar em sites, principalmente sites da Europa, né, pra saber do Luiz Castro, e o que a gente sabia de informações até aqui de propostas, são valores muito diferentes. Na minha opinião, apesar da falta de transparência, aí eu concordo com vocês, da diretoria do Corinthians, pra mim, tá claro que o Corinthians tem pelo menos um perfil bem definido, coisa que não acontecia há algum tempo. Que é um gringo, que é alguém que tenha uma boa relação com o elenco, faça gestão de pessoas e que tenha experiência com base. Pelo menos todos os nomes que pipocaram até aqui têm essas 3 características. Agora, o principal erro do Corinthians foi, número 1, ter mantido o Silvinho, mantido o discurso de que estava fechado com o Silvinho, de que os jogadores gostavam muito dele, de que continuaria com ele. Roberto de Andrade falava tudo toda Sim. hora aí na Band. Várias vezes. Isso é uma coisa. A segunda é depois de demitir o Silvinho, né, num clássico, usar a expressão que o Duílio usou, mudança de rota. Que rota é essa? Que você não tem um plano B, que você não tem uma segunda estrada, que você não tem uma conversa em andamento, um modelo, um estilo de técnico bem definido para a temporada. O Silvinho chegou claramente... Eles foram do Renato Gaúcho e tomaram não. Sim. Aí foram Diego Aguirre e tomaram não. Sim. Dos 2 perfis que eles tiveram. Aí depois eles falaram que não contratavam mais nenhum brasileiro. Não foi isso que ele falou? Sim. Perfeitamente. E aí o que me incomoda, o que eu acho que o torcedor do Corinthians, nesse momento, tá prestando tanta atenção nos reforços que chegaram, são nomes de peso, e não tá conseguindo observar o que tá acontecendo por trás. Essa falta de transparência, já são mais de 15 dias sem treinador e não houve um planejamento. O Duílio falou de mudança de rota, mas não houve um planejamento. O Silvinho foi demitido quando todo mundo já sabia que isso aconteceria com 1, 2, 3 rodadas ruins do Paulista. Por que começar com um técnico assim? Você tem toda a razão, concordo com tudo que você falou. Só que é o seguinte, quantos jogos o Fernando Lázaro fez com a equipe do Corinthians? 4? 4. Ganhou 3 e empatou 1. É isso aí. Tá com... Ele não vai ser o treinador, certo, Gustavo? Certo. Não, Ele não vai ser. Ele não vai ser. Mas ele faz um ótimo trabalho daquilo que o Silvinho fazia. Ele não vai ser o treinador. Vai ser outro, isso é nítido para todos nós. A única certeza é isso. O que você pensa, Gustavo? Bom, eu fico com a sensação, né, primeiro com relação a essa demissão do Silvinho. Já era, né, um cara que quando chegou já tinha um prazo de validade, né, a torcida nunca confiou 100% no trabalho do Silvinho. E aí eu fico com a impressão, o Capê pode até falar melhor, né, sobre as apurações dele, que ele cai principalmente por causa do resultado do Clássico. Claro. A diretoria cede a pressão de uma derrota no Clássico, manda o cara embora, e aí ninguém, pelo previsto, já tinha ali uma carta na manga, né? Falou, se acontecer o pior, a gente tiver que mandar o Silvinho embora, já tem esse nome que a gente já pode ir pra cima, já pode ficar no radar aqui. E aí o Corinthians chega hoje, 18 já, quase 19 dias sem um treinador, porque... ao meu modo de pensar, não existe planejamento. O Duílio como presidente, eu acho que ele está sendo bem melhor do que ele foi como um diretor de futebol, mas eu não vejo o Roberto, o Alessandro, as outras pessoas fazem parte da diretoria com um trabalho interessante pela manutenção deles como diretores. Eu acho que o Duílio, além de procurar um novo treinador, ele deveria procurar gente mais antenada no meio do futebol para conseguir fazer com que o Corinthians, com o elenco que tem hoje, que é um baita do elenco, principalmente o time principal, tenha ali também profissionais dentro do departamento de futebol que não sejam apenas amigos do Duílio, pessoas que o Duílio confie, mas uma pessoa que ele possa confiar
extremamente no trabalho. Eu não vejo o Roberto e o Alessandro como essas duas pessoas. Soler, só um adendo. Igual. Não, só um adendo em cima do que o Soler falou. Eu até concordo que foi, de fato, pressão da torcida, foi muito importante. E já há algum tempo a torcida vinha batendo nessa tecla pedindo a saída do Silvinho. Porém, ter cedido depois de um clássico mostra um pouco de falta de convicção. E como o Capelanes relembrou, você, craque Neto, já tinha dado no final do ano passado que o Corinthians procurou o Jorge Jesus. Então não tinha confiança antes do clássico, depois do clássico, na reta final do Campeonato Brasileiro, sem vencer fora de casa, já não tinha convicção em cima do Silvinho. E a segunda coisa, craque, que você até mencionou hoje no Donos da Bola da TV, é com relação a essa pesquisa presencial. Tá certo que agora o Corinthians tá indo atrás de técnicos sul-americanos, né, Capê? É o que a gente sabe, o que a gente, enfim, começa a ter de informação, mas antes a ideia era um europeu, ou talvez especificamente um português. Você mencionou nos Donos da Bola, eu acho que você tem toda a razão. A tecnologia é muito importante, sim. Vai lá, né? Tem de tudo. Tem pra ver desempenho de jogador, tem pra ver lance, tem pra ver jogo inteiro, tem pra ver performance, tem pra ver tudo. Agora, na hora de contratar um treinador pro tal do novo planejamento, a nova rota que o Duílio falou que o Corinthians tá traçando, vai até lá, faz umas visitas, conversa, explica o que é o Corinthians. O Flamengo não foi atrás do Jorge Jesus? Sim. Foi. E trouxe o Jorge Jesus depois, né? Trouxe o Paulo Souza. Não, tô falando da segunda vez. Sim. Foi lá pra pesquisar, pra conversar Jesus pessoalmente com o cara, tete a tete, depois foi com o Paulo Souza até a casa do Paulo Souza pra conversar com o Paulo Souza. Fizeram uma comitiva pra procurar o Então, também tem uma coisa só. O problema é que o Corinthians tá vivendo muito de intermediário. O Corinthians recebe diariamente muitos nomes. Por que ao invés dos caras ficarem só recebendo nomes, eles não vão atrás? Eles traçam um perfil, estudam, veem as possibilidades, ou vai atrás dos caras, ou fazem de fato reuniões, mas partindo deles, não dos intermediários. Porque o que tem de empresário enviando o nome porque tem interesse em grana é uma coisa impressionante. Sempre vai ter. Claro.